O momento decisivo se aproxima. O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff já consumiu mais de 160 horas de debates na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Só em discussões e votações foram mais de 70 horas. As acusações têm basicamente dois focos. Os decretos da presidente, que abriram créditos suplementares sem a aprovação do Congresso Nacional, que é obrigatória. E as chamadas pedaladas, operações de crédito junto a bancos públicos, o que também é ilegal. Os crimes estão devidamente configurados. A presidente é, de fato, a responsável por eles. Quais são as provas? Entre os especialistas ouvidos no Senado estão o procurador do Ministério Público de Contas, Júlio Marcelo de Oliveira, e o professor de Direito Financeiro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Ricardo Lodge. Em sessões separadas, os dois apresentaram avaliações totalmente opostas sobre o processo. Agora estão juntos, no entre aspas, para que os espectadores possam comparar os argumentos de cada lado. Como nas palavras do poeta inglês William Blake, abre aspas, sem os contrários não há progresso. Fecha aspas. Daqui a algumas horas, o Senado Federal inicia uma sessão histórica em que deve abrir o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e afastá-la do cargo, pelo menos até a conclusão do julgamento. Esta, portanto, é a última oportunidade para discutir a fundo as bases jurídicas do processo antes da decisão dos senadores. O procurador Júlio Marcelo, o professor Ricardo Lodge, bem-vindos a essa edição especial de uma hora do Entre Aspas. Os senhores estiveram na comissão do impeachment do Senado em momentos diferentes. O procurador de contas acha que há crime de responsabilidade, o professor de Direito Financeiro acha que não. Então, eu começo perguntando qual é a base legal para a convicção de cada um de vocês. Começo. Bom, muito obrigado pela oportunidade desse diálogo. É uma honra estar aqui ao lado do professor Ricardo Lodge, né? Sou um admirador. Olha, a Constituição da República, ela coloca a responsabilidade fiscal como um valor e determina que seja editada uma lei de responsabilidade, uma lei de finanças públicas, que é essa lei de responsabilidade fiscal, editada no ano 2000. Para atualizar a Lei 1079, que é de 1950, que é a Lei dos Crimes de Responsabilidade, essa lei foi atualizada no ano 2000 para incorporar tipos de crimes de responsabilidade que correspondem a infrações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então veja a importância que a Constituição e a LRF dá à gestão fiscal correta e equilibrada. Então, não é qualquer infração LRF que é um crime de responsabilidade, mas aquelas que estão tipificadas, aquelas graves que constam ali daquele rol de 5 a 12, foram 8 tipos incorporados à LRF, a Lei de Crimes de Responsabilidade, por conta da edição da LRF, mostram a importância que a Constituição dá a esse tema. Então esse é um ponto. As operações de crédito ilegais que foram cometidas, a edição de decretos sem autorização legislativa, tudo isso ofende a lei orçamentária, ofende a Constituição e ofende a Lei 1079. Professor. Só concordo com a primeira parte mais expositiva. Na verdade, desses dois fatos que são imputados à presidente da República, nenhum deles configura crime de responsabilidade. Vamos começar sobre as chamadas pedaladas. Um grande problema é que esse processo de impeachment é o desaguador de um processo que começa no Tribunal de Contas e começa analisando o ano de 2014. O que nós temos até agora é a análise do ano de 2014, onde nós tivemos, a meu ver, não operações de crédito, mas inadimplemento de contratos de prestação de serviço. Isso em 2014. Em 2015, sequer tivemos isso. Em 2015, não há pedaladas, porque o que há é o inadimplemento do Plano Safra. No Plano Safra, nós não temos qualquer antecipação de pagamento que o Banco do Brasil faça à União, ao contrário do que ocorre, por exemplo, com a Caixa Econômica Federal no pagamento de várias prestações sociais. Por quê? Porque no âmbito do Plano Safra, o Banco do Brasil empresta dinheiro para os agricultores, empresta com taxa subsidiada. A União paga uma subvenção econômica
que visa a fazer essa diferença entre o valor de mercado e o valor, equalização de juros que nós falamos. Então, não há pagamentos do Banco do Brasil em nome da União para os agricultores. E a nossa divergência é justamente sobre o conceito de operação de crédito na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí vou deixar ele também para a gente explorar essa diferença para depois a gente falar dos decretos, né? Bom, então, a LRF ela tem um conceito de operação de crédito que ela mesma define. Ela não usa o conceito do Código Civil ou do sistema financeiro. É um conceito ampliado, dirigido à vedação que ela impõe, que o ente controlador não possa usar suas instituições financeiras como fonte de recursos para suas despesas primárias. Porque havia um precedente dramático... Havia um precedente da história do Brasil, que todos os estados abusavam dos seus bancos estaduais, e esses bancos precisavam ser socorridos pelo Banco Central, e aí você tinha uma crise fiscal e monetária conjuntamente criada por essa indisciplina fiscal. Então a LRF vem e veda que o ente controlador use suas instituições financeiras como fonte de recursos. E ela define a operação de crédito no artigo 29.3 e depois, no artigo 37, ela ainda enumera outras condutas que são equiparadas à operação de crédito. E é preciso interpretar o Instituto de acordo com a finalidade da lei, que é justamente impedir esse abuso do ente controlador sobre o seu ente controlado, sobre o seu banco. Porque se a gente admitir que a União pode entrar o ano devendo 11 bilhões para o Banco do Brasil, mais 18 bilhões para o BNDES, sem falar em 20 bilhões para o FGTS, e que isso não é operação de crédito, porque a gente quer dar uma roupagem diferente, uma leitura diferente, a gente pode rasgar a LRF. Porque o fato é que eu estou me beneficiando de recursos que eu deveria ter mandado para aquele banco para fazer outras despesas. Mas eu estou impondo ao banco o ônus de me financiar de maneira indireta. É aquilo que no direito comercial, no livro de um doutrinador chamado Arada, é o crédito forçado. É um crédito que eu não vou ao banco tomar o empréstimo, pedir o empréstimo, mas eu, como sou controlador, crio uma situação de fato que eu imponho àquele banco a função de me financiar. Mas esse é o ponto, quer dizer, esse é o ponto nervoso de toda a questão. É ou não é operação de crédito? Se há crime de responsabilidade, porque fere a lei, se não há crime. Não, vamos devagar. Em primeiro lugar, não se pode, nem a fórceps, extrair da lei de responsabilidade fiscal um conceito de operação de crédito que se traduza em saldo devedor entre a União e os bancos públicos. Porque se assim fosse, nem pelas palavras do texto é possível fazer essa extensão, mas levaríamos a uma situação absurda, porque se toda vez que há um saldo credor do banco para com a entidade pública, caracterizarmos uma operação de crédito e caracterizarmos como crime de responsabilidade, nós não poderemos sequer ter contratos entre bancos e entidades públicas, porque o inadimplemento de uma operação contratual é decorrente do próprio contrato. Mas como o senhor explica, por exemplo, essa inadimplência que chegou a 50 e poucos bilhões de reais? Nós estamos falando de plano safra. Sim, do plano safra. Plano safra 2015 não chega a esses valores. O Plano Safra ele funciona a partir de pagamentos semestrais que a União faz ao Banco do Brasil. Mas a situação é a mesma. Quer dizer, aquilo é a continuidade de algo que começou em 2014 e entra em 2015. Por uma decisão do Eduardo Cunha, o processo de impeachment, olha só o Plano Safra de 2015. Mas a situação fática, a natureza dela, é a mesma examinada pelo TCU em 2014. Na opinião de auditores, Ministério Público, ministros, técnicos do Tesouro. Quer dizer, essa é uma opinião... O relatório do senador Anastasia, ele analisa todas as pedaladas, inclusive a do Plano Safra. Por isso que eu pergunto, e ele dá esse valor, porque houve uma continuidade, inclusive alguns desses, digamos, inadimplementos, essas inadimplências, segundo o seu critério, aumentaram ao longo de 2015, né? Elas tiveram um crescimento. Portanto, voltando ao raciocínio, não é uma operação de crédito, é apenas uma dívida. Mônica, como é que a gente pode dizer que é a mesma natureza uma relação contratual de uma obrigação
legal. Ou seja, no caso das subvenções econômicas do Plano Safra, não há sequer uma relação contratual, nem de prestação de serviço, muito menos operação de crédito. O que é um dever legal de pagar. Como o dever legal de pagar tributo, como o dever legal de pagar multas, e a União atrasa. A obrigação era de pagar em primeiro... De pagar, não. Obrigação, o Banco do Brasil poderia cobrar da União a partir do dia 1º de julho de 2015, e isso foi pago em dezembro de 2015. Quer dizer, então é preciso a gente contextualizar isso dentro do processo de impeachment. Não dá para puxar 2014, porque são negócios jurídicos de natureza diferente. Não, perdão, são os mesmos negócios, porque as chamadas pedaladas que eu chamei de fraude fiscal em relação a 2014 não era só Caixa, era também Banco do Brasil, BNDES também. O que acontece no Banco do Brasil em 2015 é o mesmo que aconteceu em 2014 e foi examinado pelo Tribunal de Contas e rechaçado. Não é uma novidade. E o governo já entrou o ano devendo 11 bilhões e meio para o Banco do Brasil. Quer dizer, aquilo foi uma rolagem forçada de uma dívida constituída de maneira ilegal e que ainda foi acrescida de novas parcelas ao longo de 2015. Só foi quitada em dezembro de 2015. Então não é uma novidade. 2015 não é novidade. 2015 é continuidade do que vinha acontecendo e que foi examinado e rechaçado pelo Mas uma das tribunal. alegações que a defesa fez e que a gente viu no debate constantemente lá no Senado era de que isso já tinha sido feito antes, em menor quantidade, em menores valores, mas desde o governo Fernando Henrique, esse é um dos pontos. E outro é de que não tinha havido grandes condenações do TCU, portanto, virou uma prática corriqueira. Como é que vocês respondem a isso? Porque, na verdade, há um crescimento enorme desse valor que ficou em aberto nos bancos públicos, né? Olha só, em 2014, o TCU, de fato, examinou o Banco do Brasil, mas o TCU não fez a discriminação entre obrigações de natureza contratual e obrigações de natureza legal. A gente não pode misturar tudo num balaio só e dizer que a União é devedora dos bancos. Não existe na lei de responsabilidade fiscal a vedação, senão daquilo que tem a natureza jurídica de operação de crédito. No caso do Plano Safra, a União começa o ano devendo 10 bilhões de reais e termina o ano devendo zero. Ao longo do ano, essa dívida chega a 13 bilhões de reais, muito mais em função de acréscimos moratórios do que propriamente de aumento nominal. Do gasto. Não é? Quer dizer, então, não é também inútil considerar que o Plano Safra sofreu um grande aumento durante o governo Dilma Rousseff. Esse aumento de... Tudo bem, estava devendo 10 bilhões no início do ano de 2015, mas isso não se traduz em operação de crédito, nem tampouco em crime de responsabilidade. Pelo TCU é operação de crédito. Claramente. A equalização funciona assim. Apura-se o valor devido à equalização que a União deve ao banco ao final do semestre, para pagar no mês seguinte. Na verdade, o valor é devido já no primeiro dia útil após o semestre. Então, desses 11 bilhões que começa o ano devendo, uma parcela, 2 bilhões e 900, foi gerada no segundo semestre de 2014. Era para ser pago em janeiro. A partir do momento que não se paga em janeiro e se vai pagar em dezembro, o que o governo está fazendo é pedalando. Então... Qual o conceito jurídico de pedalar? Exato. Nesse caso, adiar um pagamento ilegalmente para uma instituição financeira, obrigando ela a funcionar como cheque ilegalmente já é um especial. juízo de valor. Atrasaram o pagamento, ilegalmente já é um juízo de valor. Esse juízo de valor foi feito pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público de Contas e será feito pelos senadores. É justamente juízo de valor de que se trata toda a questão. Esse é o ponto, né? Nós estamos fazendo juízo de valor. E os auditores, o próprio motim do Tesouro Nacional, em 2014, denunciando internamente essas práticas e dizendo isso é absurdo, isso fere a LRF, isso fere a legalidade. Houve uma queixa da Caixa Econômica Federal também, que se sentiu preocupada de achar que poderia estar infringindo a lei, e houve também queixas da CVM com relação ao Banco do Brasil, porque essa operação podia estar prejudicando o acionista do banco, ou seja, há outros indicadores de irregularidades. E prejudica a própria linha de crédito, porque esses recursos têm que voltar para continuar financiando a agricultura.
Veja, isso não é objeto do processo de impeachment. Se os bancos foram prejudicados, na verdade, o que nós precisamos verificar é se o atraso de menos de 6 meses, porque não é crível que o Banco do Brasil cobre no dia 1º de julho e o governo, sem verificar aqueles milhares de lançamentos, vá pagar no dia 1º de julho. É preciso fazer uma verificação de todos esses dados, mas, de fato, houve um atraso nesse pagamento, mais do que o comum. Só que isso não se traduz em operação de crédito. Não existe operação de crédito prevista em lei. As operações de crédito, em qualquer lugar do direito brasileiro, são derivadas da vontade das partes. Fica muito claro, então, que, digamos, essa é uma... manobras ilegais, que é essa a visão do tribunal. Eu faço uma última pergunta antes de encerrar o bloco, porque eu acho que ela é importante. Primeiro, essas operações teriam mascarado o déficit. Então, achava-se que tinha um dinheiro em conta, na verdade tinha outro, porque essas operações não foram contabilizadas como dívida pública. Eu pergunto... Posso fazer um esclarecimento sobre isso? Pode sim, eu vou fazer a pergunta com 3 itens para vocês responderem. Se o governo não pagou isso, que era sua obrigação, é porque ele gastou dinheiro em outra coisa? Ou porque não tinha dinheiro em caixa? E quanto esse tipo de operação é responsável pelo tipo de crise econômica que nós temos hoje? Então, vamos por partes. Qual a primeira pergunta? Eu tenho com relação à contabilidade, a manobra contábil. O Banco Central não registrou isso como dívida pública do setor líquido. Dívida líquida do setor público. Né? Então, como é que esta obrigação, esse passivo do Tesouro, se até passivos do Tesouro, com empreiteiras, com construtoras, são passíveis de registro pelo manual do próprio Banco Central, não é o manual do TCU, é o manual do Banco Central. Se até essas obrigações são registradas como dívida líquida do setor público, como é que estas dívidas bilionárias da União, com BNDES e Banco do Brasil e Caixa, não eram registrados pelo Banco Central? De acordo com as regras do Banco Central, o Plano Safra existe desde 92. De acordo com as regras do Banco Central, o Plano Safra é registrado no regime de caixa, ou seja, o Banco do Brasil está escriturando a sua contabilidade no momento em que ele tem aquele crédito. Mas o Banco do Brasil ele apropria o resultado pelo regime de competência. De competência, concordo. Mas o governo só no regime de caixa, ou seja... O governo no regime de caixa, mas como ele não pagou, gerou um débito. Quando ele executa a despesa, eu registro a despesa. Mas quando eu assumo o débito com o banco, estou devendo ao banco, o Banco Central tem que registrar. Tanto que agora registra. Se não registrou, onde o dinheiro está? Onde o dinheiro foi gasto? Dá para saber? Exato. Essa maquiagem fiscal só era possível, essa fraude fiscal só era possível com essa omissão do Banco Central. Porque se o Banco Central estivesse registrando os débitos do Banco do Brasil e do BNDES, o resultado na meta fiscal teria sido o mesmo de fazer o pagamento. Porque na hora de calcular o cumprimento da meta, se eu faço um pagamento, eu reduzo o ativo. Eu tiro o dinheiro do caixa e entrego para o Banco do Brasil. Se eu não faço o pagamento, mas eu registro a dívida, eu aumento o passivo. E o efeito no cálculo da meta é o mesmo. Então, para que a fraude fosse possível, esta omissão do Banco Central era necessária. Por isso que não há pedalada com a Caixa em 2015. Porque quando o TCU começou a fazer auditoria no Banco Central, eles entenderam que a situação da Caixa era mais comprometedora para a credibilidade do banco. E em 2014 mesmo começaram a fazer o registro. Então deixou de ter vantagem fiscal para o governo não pagar a Caixa. Como se falar em fraude se esses valores são registrados da mesma forma desde 1992, sem qualquer oposição? Não houve fraude. E é preciso lembrar também que esse aspecto constava da denúncia dos professores Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo e Janaína Pascoal. E o relator na Câmara dos Deputados considerou que esses supostos atos não são da competência da Presidente da República, mas do Banco Central, portanto, não são hábeis a inquinar crime de responsabilidade. Aliás, Mônica, é bom que se diga que no Plano Safra, a Presidente da República não tem qualquer competência, não tem qualquer responsabilidade legal. A competência é regulamentar do Conselho Monetário Nacional e de execução dos ministérios. No que tange aos pagamentos, ao ministro da Fazenda. Por isso que não há um ato
da presidente da República que tenha sido imputado a ela pelos denunciantes. Alguém deve ser responsável. A gente já volta daqui a pouquinho para continuar com essas questões e também analisar os créditos suplementares. Já, já. Antes do intervalo, ficou pendente a sua tréplica a essa questão da maquiagem fiscal. Ele disse que não havia responsabilidade nenhuma da presidente, porque isso era uma operação que entre a agricultura, a fazenda e o Banco do Brasil. Portanto, a presidente estaria totalmente eximida de responsabilidade, nesse caso, do Banco do Brasil, das pedaladas lá. Então, o que você acha? Absolutamente. Do nosso ponto de vista, o que a lei prevê e regula é o funcionamento normal do programa, do Plano Safra. Quando este plano é deturpado, deformado, para que os recursos que deveriam ser destinados ao Banco do Brasil sejam destinados a outras despesas primárias, e o Banco do Brasil então fica ali com o valor pendurado, como se fosse o fiado da mercearia, né? Vou usando o Banco do Brasil para executar uma política pública. A política pública é essa de prestar subsídios aos agricultores e usa o dinheiro para outra finalidade. Isso foge completamente à previsão legal. Isso é não cumprir a lei. A lei prevê que, apurada a equalização, o valor deve ser pago e não deixado indefinidamente para satisfazer outros desejos do governo. Eu volto à minha pergunta. Até que ponto as pedaladas ou essas operações são responsáveis pela crise que temos agora? Qual é a relação entre elas? O senhor escreveu num artigo no Conjur que, de fato, essa não é uma prática recomendável. Não acha que é crime, mas, de fato, bom não é. O senhor mesmo concorda. Portanto, qual é a responsabilidade desses fatos fiscais na crise que o Brasil vive hoje? Eu queria, inicialmente, pegar isso que ele acabou de falar. Na verdade, o doutor Júlio, porque eu tenho maior admiração, ele tem uma análise que foi da tomada de contas do governo em 2014. E acredito até que em 2015 a coisa já deva estar finalizando. Mas é preciso não confundir a tomada de contas do governo, onde a presidente é responsável por todos os atos da administração pública federal, da imputação de crime de responsabilidade, onde é preciso demonstrar uma conduta pessoal. E veja, eu não consigo concordar com a afirmativa de que a pedalada de 2015, que eu já mostrei que não é pedalada, foi para mexer com a meta de superávit, já que o Plano Safra foi pago no próprio ano de 2015, quer dizer, então não influenciou na meta do ano de 2015. Não faz sentido para mim. Na verificação da meta no último mês. Mas ao longo dos bimestres, como manda a LRF, que a meta tem que ser acompanhada... Esse é um outro ponto que a gente vai discutir. A LRF manda acompanhar bimestralmente a meta e editar decretos conforme o atingimento ou não dessa meta. A lei ainda fala assim, na possibilidade do governo não atingir a meta, na possibilidade, a mera possibilidade, ele já tem que contingenciar para garantir que a meta será atingida. E ainda tem outros dispositivos que diz que mesmo fora dos bimestres, se o governo identificar algum evento que o afaste da meta, ele tem que comunicar ao Congresso. Então, assim, a meta tem que ser uma obsessão do governo ao longo do ano dentro de uma política fiscal responsável e realista. E transparente, né? Transparente. E que tem os dados reais, eu imagino, senão não é possível saber. Mas eu queria voltar ao ponto dessa conexão com a economia. Aí tem dois aspectos fundamentais. De crescimento explosivo da dívida pública. O governo passou a adotar vários mecanismos de expansão fiscal e ocultação de passivos que, uma vez descobertos, revelam uma dívida pública maior do que aquela que se conhecia até então. E segundo, fundamental, perda de credibilidade, perda de confiança nos números públicos. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Assim, o mercado tem que olhar para o número da inflação e confiar que ele foi calculado adequadamente. O mercado tem que olhar o decreto de contingenciamento e saber que o governo foi fiel aos números que ele coletou. E nós vimos que em 2014 houve fraude nisso também. O mercado tem que olhar para a estatística fiscal do Banco Central e saber que aqueles números são verdade, né? Que não existem esqueletos escondidos que vão comprometer a capacidade de sustentação da dívida ao longo do tempo. Volto a dizer que não houve fraude, eu insisto nessa tecla.
os valores foram escriturados como sempre foram pelo Banco Central, com base no regime de caixa. Sempre foi assim, não seria diferente, a não ser a partir de outubro de 2015, quando o TCU aponta definitivamente essa suposta irregularidade. A partir daí o governo passa a agir diferente. Mas eu gostaria de fazer uma observação, Mônica, sobre esse link que é feito entre as pedaladas e os decretos e a crise econômica que nós estamos vivendo. Na verdade, com todo respeito, doutor Júlio, me parece uma simplificação. O nosso quadro é muito mais grave. O Brasil, a partir de 2014, 2015, passa a ser inserido num contexto de queda do valor das commodities no mercado internacional, de desaceleração da China, que era um grande consumidor dos nossos produtos, atingindo não só o Brasil, atingindo vários outros países que também têm essa característica econômica. É claro que, nesse momento de crise, a meta que foi concebida em outro cenário ela não pode ser cumprida. Ela tem que ser revista pelos poderes constituídos. E a nossa outra divergência importante é a respeito dos efeitos da lei que modificam essa meta. E aí já entramos, se você estiver de acordo... Dos créditos. Dos créditos. Tá? Então, créditos foram 6 créditos suplementares. Posso fazer sobre a questão da crise? Não tem nenhum país no mundo passando pela crise brasileira. O Brasil vai viver 2 anos de recessão seguidos, da ordem de 4% do PIB. Nenhum país do mundo está passando por uma crise tão severa. Mesmo países dependentes do petróleo, como a Rússia, como os países árabes, que dependem desse valor como receita principal. Você diria que foi uma soma de desajuste fiscal com a crise de commodities. Não tem nenhum país da América Latina passando a nossa crise. Essa crise foi cavada com irresponsabilidade fiscal, com desonerações tributárias sem transparência e valores elevadíssimos, que chegaram a 220 bilhões em 2015. Esse dinheiro está fazendo muita falta para o orçamento brasileiro. Foi um ano que teve um déficit de 119 bilhões, né? Senão, 2015 então, terminou com um déficit terrível. Com financiamento, 500 Temos bilhões. causas internas também. 500... Desoneração é uma causa importante, aí eu vou concordar. É uma política de governo. Mas não está no impeachment. Não está no impeachment, mas é também irresponsabilidade fiscal e também feriu o LRF quando não se faz a demonstração qualificada, correta das fontes de financiamento que vão substituir as desonerações. Mas foi por lei, doutor. E 500 bilhões de reais que foram colocados dentro do BNDES para financiar o setor produtivo, também sem transparência nenhuma, utilizando recursos da conta única do Tesouro, que só poderiam ser usados para abatimento de dívida. Então, tudo isso gerou um déficit nominal, ou primário, de 120 bilhões e nominal de 600 bilhões. Em 2015, o pior resultado fiscal da história. Isso também agrava a nossa crise. E é nesse quadro de informações, digamos, que estão em poder do governo, mas não tão transparentes para a sociedade, que vêm os créditos sem o acompanhamento da devida lei, alterando a meta fiscal. Já se sabia que a arrecadação estava caindo, que ia ser impossível conseguir o superávit definido no começo do ano, estava caminhando rapidamente para o déficit, e os créditos, então, ficaram desencaixados. Porque isso é crime? Como é que esse crime acontece? Qual é a responsabilidade da presidente? A alegação que se faz é que houve abertura de crédito suplementar sem prévia autorização legislativa. Mas é preciso esclarecer que a própria lei de orçamento autoriza a abertura de créditos. Autoriza sob condição. Que condição é essa para os fins que nos interessam aqui? Que esses decretos sejam compatíveis com a meta primária. Essa é a condição estabelecida pela norma. O que sempre se interpretou no Brasil era a compatibilidade material entre o decreto e a meta. E é preciso dizer, e aqui fazer uma distinção, entre o planejamento orçamentário, que tem como instrumentos o orçamento, a LDO, os decretos de abertura de créditos adicionais, inclusive suplementares, e, de outro lado, a gestão financeira do orçamento. Quer dizer, então, na verdade, o instrumento da gestão financeira são os decretos de contingenciamento. Acho que precisava ficar um pouquinho mais claro para o público leigo que não entende exatamente de todas as finanças. A lei de orçamento diz quanto o governo vai gastar, o crédito suplementar pode... Aumenta a rubrica. Aumenta rubricas, mas tirando de outra. De forma que a meta não seja Não necessariamente. Não necessariamente. Então, a Constituição diz que
todo crédito suplementar depende de autorização legislativa prévia. Então, para flexibilizar a execução do orçamento, na lei orçamentária, o Congresso dá uma pré-autorização sob condição para o Poder Executivo. Olha, se você estiver cumprindo a meta, você pode editar créditos suplementares. Não é assim, não. Hein? É assim. Se você não estiver cumprindo a meta, você não tem a minha autorização. Você tem que mandar para mim, Congresso. Eu, Congresso, vou avaliar. Isso que ele não fez. Ele não fez nem em 2014, que foi uma das causas da rejeição das contas, e não fez em 2015. Então vamos lá. Então ele incide em 2015 no mesma falha grave que ele cometeu em 2014. Fez ou não fez? Não pode haver ambiguidade nisso. Ou fez ou não fez. Então vamos explicar. Até outubro de 2015, prevalecia no Brasil o entendimento de que a condição prevista em todas as leis de orçamento não era que naquele momento a meta não estivesse sendo cumprida. Era que aquele decreto, isoladamente considerado, era compatível com a meta. Certo. Esse era o entendimento. Mas mesmo não tem um acórdão do TCU que diga isso. Olha, em 2009 tivemos a questão da retroatividade da lei que alterou a meta. Nenhum. E quando foi que o TCU julgou em sentido contrário ao que eu estou falando? Não, o julgamento claro e peremptório... Outubro de 2015. Sim, mas não é o TCU que configura a ilegalidade, é o descumprimento da lei. É o descumprimento da Constituição. Quando o governo foge da Constituição, senão nós só vamos ter ilegalidade no Brasil, né? Quando a lei foi editada, aí um dia o governo descumpre a lei, aí o TCU audita, vai dizer houve descumprimento da lei. Então só nesse momento que o governo vai passar a cumprir a lei? Mas nesse argumento você admite que ele não cumpriu a lei, só que, o TCU fazia, digamos, uma vista grossa até então. Não é isso que eu disse. O que eu disse é o seguinte, a interpretação que se fazia desses artigos legais não era que aquele não era o momento de abrir decreto. Senão, a partir do dia 1º de março, com o primeiro relatório bimestral negativo, não teria abertura de crédito adicional no Brasil. Isso nunca aconteceu. De maneira alguma, basta o governo estar contingenciando, de acordo com a meta fixada em lei, que ele pode continuar abrindo usando os créditos. Aí é que está. Esses decretos que foram abertos, os 6 decretos do impeachment, não modificaram os decretos de contingenciamento. É por isso que a gente diz que uma coisa é aumentar a autorização no orçamento, outra coisa é aumentar o gasto. O gasto não foi aumentado. Mas a condição não é essa. A condição é estar cumprindo a partir de outubro de 2015. Não, essa é a condição legal, está lá na lei do orçamento. Então explica melhor qual é a condição que não foi cumprida. A condição é, eu só posso editar decreto de crédito suplementar, o Poder Executivo só pode fazer isso sem lei. Ou seja, aumentando o recurso para determinadas rubricas. Se ele estiver cumprindo a meta na execução orçamentária. Então, se isso ele estiver cumprindo... em outubro de 2015. Não, isso não foi inventado, isso está na lei. Se foi inventado, foi pelo Congresso Nacional. É um critério inventado pelo Congresso Nacional em muito boa hora, porque é compatível com a LRF, com a prudência fiscal que a Constituição quer e a LRF quer. Então, esse critério, é claro, está lá na lei. Em 2014, o governo descumpriu. O TCU examinou e disse, está errado. Passou a estar errado só depois que o TCU disse ou desde que a lei foi editada? Esse é um ponto importante. Qual é o papel do TCU no direito financeiro? Nós não temos tribunais especializados em direito financeiro. Então, o TCU é tão importante, a lei de responsabilidade fiscal é tão importante, que as decisões do TCU orientam todos os administradores públicos federais. O que não se pode fazer é alterar a forma de interpretar a lei e considerar o novo modo de interpretar como sendo violado em relação à conduta do passado. Mas não tem interpretação anterior. Ainda mais para criar um crime. Você se refere apenas à lei. Não existe uma interpretação anterior do TCU dizendo, não, olha, você editou decretos assim, compatíveis com a lei, mas eu interpreto que pode. O TCU sempre deixou. Não, mas veja... E há um dado importante. O TCU nunca disse isso. Mas não tinha posição lei. Exato. Mas você não pode imaginar que o TCU está auditando tudo o tempo todo. Não, mas isso é um dado importante, gente. Se a pessoa passa numa avenida a 120 km por hora todo dia, a velocidade máxima é 120, é só no dia que o guarda aparecer e falar, você não pode fazer isso, que a ilegalidade está sendo cometida? Desculpa. É isso. Essa é uma rotina que acontece fez algo errado todos antes, os dias. Não.
Essa é uma rotina que acontece todos os dias em todos os ministérios. A abertura de créditos suplementares com pareceres dos órgãos, inclusive do CNJ, como o professor Geraldo Prado mostrou no Senado, pareceres mostrando a compatibilidade entre o decreto e a meta. Agora, ainda que assim não fosse... Tanto não é rotina que foram apenas 6 decretos. Se fosse rotina, seriam assim 200 decretos. Mas existem mais de 1000 decretos nessas condições em governos anteriores. Mas os 1000 decretos não eram incompatíveis. Assim, o governo Dilma tem uma série de decretos que não foram considerados irregulares porque não estava configurado o descumprimento da meta. O decreto ele só é inconstitucional, só viola a Constituição, só usurpa a competência do Congresso Nacional quando está configurado o descumprimento da meta no exercício. Então, eu deixo uma pergunta aqui antes de chamar o intervalo. Nessa divergência aí sobre os créditos suplementares e o que é ilegal, o que fere a lei de responsabilidade fiscal e o que não é, qual é a responsabilidade da presidente Dilma? Nesse caso, havia na CPI vários senadores alegando que ministérios pediram a verba e havia pareceres técnicos a favor e que isso, de certa forma, poderia eximir a presidente Dilma do crime de responsabilidade dos pareceres. Portanto, é crime ou não é crime? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estávamos discutindo no bloco anterior sobre a responsabilidade em torno dos créditos suplementares. Ficou a pergunta no ar sobre qual é a responsabilidade da presidente Dilma. Ou seja, houve alegação de que havia pareceres favoráveis, havia pedidos, inclusive do judiciário, por esses créditos suplementares, por dinheiro a mais. Portanto, ela não teria feito nada além do que pedia o crédito. Onde está o crime de responsabilidade aqui da presidente? Olha, os decretos são da assinatura da presidente, que é responsável por conduzir a administração. Diz a Constituição que é competência privativa da presidente dirigir, fazer a alta direção da administração pública. Se essa linha de defesa puder ser admitida, porque tem um parecer do Ministério do Planejamento ou da Fazenda e tal, nós vamos ter um presidente da República irresponsável, que não será responsável por mais nada, quando a equipe foi toda escolhida, indicada por ele, nomeada por ele. Então, o governante ele é responsável pelos atos dos seus ministros, quando na condução das políticas que são escolhidas pelo governante. Eles não estão ali cometendo um homicídio, algo que não tem nada a ver com a função pública. Eles estão ali executando a atividade governamental, que é de responsabilidade da presidente, e o decreto leva a assinatura dela. No caso das operações de crédito, ainda tem a questão da omissão. Existe o tipo de crime de responsabilidade pela omissão e deixar, não mandar cancelar e amortizar aquele pagamento, aquela operação de crédito que foi feita sem observância de condição prevista em lei. Então, a meu ver, a responsabilidade ela é bem caracterizada, está clara e enfim, considero bem estabelecida. Eu não vou concordar mais uma vez. No caso do Plano Safra, está muito claro, não houve omissão, existe a competência de outra autoridade que não a presidente da República. Não houve ato comissivo nem omissivo e ainda existe a discussão se o ato omissivo poderia levar ao crime de responsabilidade, o que não me parece ser possível. No caso dos decretos, veja, Mônica, você viu como essa discussão é árida, como essa discussão é técnica. Muito. Evidentemente que a presidente da República tem suas assessorias jurídicas. Os ministérios têm suas assessorias jurídicas. E nos 6 decretos, nos processos dos 6 decretos, existem pareceres tanto dos ministérios que pediram os créditos, quanto do Ministério do Planejamento, atestando a legalidade dos decretos. A presidente assina confiando em toda a estrutura da administração pública. Como o vice-presidente Michel Temer também assinou, e o vice-presidente Michel Temer é professor de Direito Constitucional, quer dizer, teria em tese mais condições de criticar o parecer da assessoria jurídica do que a presidente que não é bacharel em Direito. O que eu quero dizer... Isso não é muito desculpa, né? Ora, o que eu quero dizer é que o governante tem que confiar na sua assessoria jurídica. E no caso dos decretos, há um detalhe fundamental. A meta é anual. Os relatórios bimestrais servem para contingenciar, não servem para definir meta. E
O PLN número 5, Congresso Nacional, explicando com calma, né? Congresso Nacional, em dezembro, alterou a meta. Alterou a meta. Né? Existe a discussão também sobre os efeitos dessa norma, sobre a possibilidade de abrir créditos adicionais. Vejam, quando a lei estabelece, ainda dá de barato aí a interpretação que o doutor Júlio está sustentando, ou seja, que o artigo 4º da Lei de Orçamento diz é que não há possibilidade de abrir decreto enquanto a meta não está sendo cumprida. Só que a meta é anual. Os relatórios bimestrais não são antecipações de meta. Eles têm apenas o efeito de determinar o contingenciamento. Não envolvem a meta. Mas a meta vale desde o dia que o orçamento é aprovado. E é encerrada. Por favor, esclareça um pouco o que foi dito aqui, porque acho que foi técnico demais. Quando o orçamento é aprovado, né, existe uma meta estabelecida que o governo tem que cumprir de resultado primário fiscal no final do exercício. E a lei exige que ele se condicione por essa meta. A eficácia da meta é justamente nesse condicionamento do governo, de mês a mês, estar perseguindo o atingimento da meta. O governo é obrigado a fazer a programação financeira, tanto das despesas quanto das receitas. Ele diz, eu vou arrecadar tanto até janeiro, tanto até fevereiro, tanto até março, vou gastar assim em parcelas e vou fazer isso de maneira a atingir a meta e, enfim, sociedade brasileira pode confiar que eu estou gastando responsavelmente, eu vou obedecer aquela meta, que não é um desejo, é uma determinação legal estabelecida pelo Congresso Nacional. Veja, orçamento é receita e despesa. As receitas são sempre incertas, dependem de tributos que dependem da movimentação econômica, da atividade econômica. As despesas não, as despesas quase todas são obrigatórias. O espaço para reduzir despesa é apenas nas despesas discricionárias. Não, pena tem muita despesa discricionária. Sim, mas 90% é despesa obrigatória. Não, 90% não. 90% não. Todos esses programas, como FIES, Pronatec, Ciências Sem Fronteira... Sim, mas aí a gente vai entrar numa discussão. Aquisições, investimentos, tudo isso, nada disso é obrigatório. Vou comprar equipamentos, tudo isso é discricionário. Veja, é importante a gente discutir se nós podemos criminalizar opções de gestão de crise econômica. Na visão... Só aquelas que violam a lei dos crimes de responsabilidade. Porque a crise não suspendeu o cumprimento das leis. Sim, exatamente. Exatamente que está. A crise não suspendeu as despesas sociais, a crise não suspendeu as despesas obrigatórias. A meta é feita de acordo com determinada realidade econômica. A meta pode ser alterada e foi alterada ao longo de vários anos. Várias vezes a meta foi alterada. Pode ser alterada, pois é, mas com efeitos para o futuro. Aí é que está. O que o governo fez em 2014 e 2015... Ele gastou na frente e depois corrigiu a meta. Ele manda o projeto de lei para alterar a meta... E ele, para usar a sua expressão, dá de barato que o Congresso vai. A verdade é que o ano de 2015 começou com uma previsão de superávit de mais de 50 bilhões e terminou com um déficit de 120 bilhões. Portanto, foi uma gestão bastante atrapalhada e cumulativa. Mas da onde pode criminalizar a gestão financeira? Eu não estou criminalizando, eu estou apenas perguntando. A criminalização ela decorre da incompatibilidade das condutas com as leis e da gravidade dessas discrepâncias legais. O que acontece com essa necessidade de rever meta é você partir de um orçamento completamente irrealista. E aí o governo, na hora de contingenciar, não quer contingenciar o tanto que ele tem que contingenciar. Para respeitar o quê? A vontade do TCU? Não. O ordenamento jurídico brasileiro, as leis, a Constituição. Então o orçamento tem que ser mais realista, o governo tem que ser prudente na hora de mandar a proposta orçamentária, não adianta prometer o céu na terra, porque isso não vai acontecer. Se as variáveis macroeconômicas não comportarem aquela arrecadação prevista, então manda-se, tem que se cortar a despesa, evidentemente. Se não arrecadou, tem que cortar. Eu queria fazer uma... Porque, bom, esses, digamos, são os pontos que os senadores ponderaram e o relator consolidou favoravelmente ao crime de responsabilidade. É isso que vai ser discutido e votado daqui a pouco. Mas eu tenho uma pergunta de curiosidade, você que acompanhou ali as contas, você que acompanha também a maneira como o governo procede. Desde 2013...
que as denúncias sobre a contabilidade criativa, as maquiagens contábeis surgiram na imprensa, apontado por inúmeros estudiosos, os clássicos observadores das contas públicas. E, aparentemente, sabemos da rebelião no Tesouro, não surtiu nenhum tipo de efeito do Palácio na presidente Dilma. Ela, uma economista, ela que se reúne constantemente com a sua equipe econômica. Portanto, o que é que explica esse desprendimento, esse distanciamento todo de uma realidade que estava sendo apontada como agravante da crise econômica que estava vindo? A meu ver, a responsabilidade fiscal não é um valor para esse governo, é um desvalor. Segundo ponto, havia uma preocupação em vencer as eleições, então cortar gastos é impopular, cortar gastos tira votos, e ao contrário, ampliar gastos em ano eleitoral dá voto. É para isso que surgiu o LRF, para impedir esse tipo de conduta irresponsável que inviabilizava o mandato seguinte. Em 2014, a presidente aumentou o FIES de 2013, que era 5 bilhões, para 12 bilhões. Evidente que isso tem um impacto eleitoral, gera uma expectativa, uma satisfação em quem recebe o financiamento estudantil. Voltou para 5 em 2015. Quer dizer, o dolo grita aí, a má fé na condução dessa política é evidente. A meu ver, há um juízo político sobre a gestão da crise por parte da presidente da República. É preciso que a gente tenha bem claro que existem decisões que não são tomadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal nem pela Constituição, que precisam ser tomadas pelo Congresso e pelo Poder Executivo. E no ano de 2015, o Congresso tomou essa decisão. Não se pode dizer que esse assunto não foi discutido, que os parlamentares não pretenderam convalidar os efeitos daqueles decretos, como, aliás, ocorreu em 2009. Em 2009, a lei que alterou a meta retroagiu para permitir a abertura de decretos de contingenciamento já com base na lei nova. Não, perdão. A mudança da meta não retroage. Ela produz efeitos para o futuro. Não tem, o TCU nunca disse que retroagiu, o senhor que está afirmando que retroagiu, está postulando isso. Não retroage para convalidar nenhum ato inconstitucional. Aquilo que é inconstitucional não é passível de convalidação. Mas Júlio, o senhor que está dizendo que é inconstitucional. Júlio, Ricardo, eu entendo que a gente poderia ficar mais uma hora discutindo todos os detalhes que são complexos, são complicados, mas confiemos que os parlamentares, os senadores que ficaram debruçados sobre todos esses temas durante tantas horas, ouvindo, os senhores tenham tido um bom juízo que eles farão amanhã na admissibilidade. Eu agradeço muito a disponibilidade que vocês tiveram de vir aqui e apresentar esse debate. Obrigada, Júlio. Obrigada, Ricardo. Para mim é uma honra debater com o professor e dar essa contribuição para a sociedade brasileira. Muito que bom. É um momento... A honra é toda minha. Fico muito feliz de estar aqui discutindo esse assunto. Um momento interessante para a sociedade brasileira é debater como se gere o dinheiro do público. Muito obrigada a você que nos acompanhou nessa edição especial sobre o impeachment. O Entre Aspas volta na próxima terça-feira. Até lá.